Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Encontro Espírita. Enquanto o pessoal for entrando aí, já vou mandando aviãozinhos para quem estiver de repente online e quiser ouvir aqui o nosso estudo. Vamos aqui aguardando o pessoal entrando, então. Vou colocando já qual é o capítulo de hoje do livro Respostas da Vida. Hoje é o capítulo 25. MMC Pingo entrou, seja bem-vindo. Logo estamos começando, então, mais um estudo. Estamos fazendo o estudo aqui do livro Respostas da Vida, de Chico Xavier. E a nossa convidada já acabou de chegar. Deixa eu chamá-la, Carlinha. Olá, Olá, boa noite. boa noite. Tudo bem, Carlinha? Tudo bem, Flávia? E você? Tudo jóia também, graças a Deus. Agora é um horário bem concorrido, né, para a gente fazer as lives, então o pessoal vai entrando aqui aos poucos e a gente vai fazendo aqui. Pois é, tem bastante live nesse horário, né? Tem bastante, né? Eu tava lá na live do Eugênio, né? E tive que sair e já me preparar. Então a gente vai aqui se adaptando. Até mesmo a gente vai começar a fazer lives agora nesse mês, de segunda a quinta, e provavelmente no próximo mês a gente já começa com uma escala menor também de dias, porque fica um pouco puxado, né? O pessoal às vezes fica um pouco perdido, né? Sobre o que ver, né? Mas isso também é um bom sinal de que tem bastante trabalho, né? Bastante gente trabalhando aí para divulgar a doutrina espírita. É verdade, é que o horário das 8, 8h30, ele é bem concorrido. E se a gente pega o horário que é mais tarde, né, aí já tem pouca gente, né? Pra gente ver que é bem esse horário, né, entre 8 e 9. Exatamente. Bom, vamos dando boas-vindas então para quem estiver entrando. Patrícia, seja bem-vinda. Carlinha, conta um pouquinho sobre sobre os seus projetos, o que você faz aí na sua página. Bom, boa noite, sejam bem-vindos todos que estão chegando aí. Eu sou a Carla Machado. Eu tenho uma página no Facebook, né? E também tenho um projeto no Instagram. O projeto do Instagram, ele é aos sábados, às 9h30, que é o Evangelho no Lar para Crianças, né? Todos os sábados. Geralmente dura em torno aí de meia hora de live, mas é voltado, esse projeto veio com o objetivo de incentivar, né, o evangelho no lar, para os pais, para as crianças. E a página do Facebook se chama Evangeliza Cá, tem alguns vídeos com algumas contações de histórias, para trabalhar mesmo na evangelização. E temos aí, eu junto com a Betânia, né, do Aprendiz Espiritista. Vou falar nisso, ela Sim, está chegando aí. ela acabou de entrar. Boa noite, Betânia, bem-vinda. Boa noite, Betânia, seja muito bem-vinda. Então, eu e a Betânia temos um projeto às quintas-feiras, às 20 horas, de trabalhar com o livro Estude Viva, né, do Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira.
todas as quintas às 20 horas. Ora no meu perfil, né? Machado _ Carlinha, ora no perfil da Betânia, Aprendiz Espiritista. Vocês vão revezando quem que entra na vez. Quem convida quem? Isso, nós vamos. Não, nós duas fazemos juntas, né? Nós só revezamos o perfil, né? Uma quinta no perfil, outra quinta no outro. Certo, entendi. Aí é sempre bom a gente estudar junto, né? É gostoso a gente pegar assim textos como o do Estude Viva para você fazer em dois, né? Aqui também esse texto, embora seja pequenininho, fica muito mais gostoso quando você pega, né, em duas pessoas para fazer. E aqui é Sim, até a proposta, né? Porque nós temos uma visão e o outro vem para somar, né? Aquela visão que nós temos. Aprendermos juntos é sempre muito bom. Verdade, vale bastante a pena. João Carlos, seja bem-vindo, João. Vamos então começando o nosso texto. Vamos lá. Já o texto de hoje, né, ele chama Talvez Hoje, é o capítulo 25 do livro Respostas da Vida, e vamos aqui fazer fazer a leitura e trazer algumas experiências, algumas reflexões, e vamos vendo aqui, quem quiser também ir participando, já vai escrevendo aí, de repente alguma história, né, que acaba agregando um pouco mais ao nosso estudo, então estão sempre convidados a participarem também, tá bom? Carlinha, você quer começar lendo ou eu começo? Posso começar fazendo a leitura? Pode ser? Pode ser, claro. Então vamos lá. Bom, o título já traz, ele traz o talvez, né? Talvez é uma possibilidade, né? Não é certeza, mas nós vamos nos deparar aqui que vem a seguir com alguns entraves, algumas contrariedades que possivelmente teremos durante o dia que se seguirá, né? Então, o texto inicia-se assim: talvez hoje surgirá quem procure ditar-lhe o que você precisa fazer. Entretanto, embora agradecendo as elogiáveis intenções de quem lhe oferece pontos de vista, ouça, antes de tudo, a sua própria consciência quanto ao dever que lhe cabe. Então, aqui, nós já temos aqui uma possibilidade de haver imposições do que você tem que fazer, né? E talvez esse alguém traga para você, ofereça para você alguns pontos de vista, os quais você tenha que analisar, observar, né? Mas como ele traz aqui, antes de tudo, para observar a sua própria consciência, lembrando que lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, né? Onde está escrita a lei de Deus, né? Onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Então, nós já temos Deus na nossa consciência e nós já temos, nessa voz de Deus que nós temos aqui dentro de nós, já sabemos o que deve ser feito, né? E esse dever que é trazido aqui me remeteu, e eu acho que tem tudo a ver com o que traz o capítulo 17 do Evangelho, item 7, quando ele fala sobre o dever, né? E eu até destaquei só um pequeno trecho para mostrar como é que é esse dever que nós já temos em nós, né? Nós já temos uma certa noção. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. Então, nós
lá no fundo sabemos, né, quais são esses deveres que nós temos que cumprir, mas muitas vezes nós nos deixamos nos levar pelas paixões, né, por essa noção ilusória que a paixão muitas vezes nos traz. E aí é onde nós muitas vezes nos desviamos. É verdade. O que me lembrou muito isso também, né, é que, embora a gente tenha a nossa consciência, em muitos momentos da vida a gente tem dúvidas. E as pessoas às vezes vêm com respostas que são soluções mais fáceis de se fazer, né? Que é bem aquele caminho que a gente fala, né? Da porta larga e da porta estreita. Então, às vezes parece essas soluções que aparecem, faz assim mesmo, todo mundo faz, né? Você está numa dúvida, tá ali. Você ainda não tem essa certeza de que caminho tomar, e muitas vezes esse conselho é, faz desse jeito, todo mundo faz mesmo, e você sai fazendo, embora você tenha o livre-arbítrio, você sai fazendo com a cabeça de outra pessoa, sem pensar, né? E claro, nesse caso, como ele falou, as elogiáveis intenções, então vamos imaginar que a pessoa está querendo dar um conselho, um amigo, né, querendo dar o conselho, mas nem sempre aquilo serve pra gente, né? E a gente realmente tem que pensar, né, em relação a tudo que você falou mesmo, a nossa consciência, são as nossas escolhas e a nossa responsabilidade, né? Deixa eu dando boa noite aqui para quem entrou, deixa eu ver quem mais entrou aqui. O Vitor entrou também, a Cris e a Fernanda, bem-vindos. Estamos aqui lendo Fernanda. Estamos lendo aqui, começamos agora. Então eu já vou fazer o próximo, tá? Ok. Aí então ele continua, né? Ele sempre começa o parágrafo com a letra pequenininha. Então é para a gente ficar relembrando, né? Ou talvez hoje é possível apareça algum coração amigo impondo-lhe quadros de pessimismo e perturbação relativamente às dificuldades do mundo. Compadecendo-se, porém, da criatura que se entrega ao derrotismo e ao desânimo, você observará a renovação para o bem que a sabedoria divina promove em toda parte. Pois é, né? Esse coração amigo que muitas vezes nos traz aquelas reclamações, né? Que talvez não sejam nem por maldade, né? Mas aquela situação em que a pessoa vê sempre tudo pelo lado negativo, que pode nos levar a entrar, né, nessa sintonia, né, dessas pessoas, e nós temos que estar aí vigiando e orando para não entrar nessa sintonia. Entretanto, nós também precisamos, ele traz aqui a questão do compadecimento, né? Para nós não criticarmos essas pessoas que trazem essa má sintonia, né? E fazendo assim, né, nos compadecendo dessa pessoa, nós estaremos caminhando, né, para essa renovação da sabedoria divina. Porque nós estamos olhando para o outro e tentando compreender essa outra pessoa. O que não é fácil, né, Flávia? Não. Muitas vezes nós nos deixamos nos levar pela sintonia negativa, né? Mas quando você faz pausas, pensa, né? E se compadece daquela pessoa, porque para ela talvez não tenha chegado o momento da reflexão, você talvez já tenha esse momento de reflexão, né? Você já estará fazendo renovações na sua vida. Sim, com certeza. E ainda nesse momento que a gente está passando mesmo, né? Que a gente conhece, né? A famosa frase orai e vigiai, a gente está usando
o quanto é possível, né? Acho que todo mundo que procura a doutrina espírita e conhece um pouquinho sabe dessa importância, né, da vigilância, e muitas vezes essa palavra negativa, essa perturbação, ela vem por meio de outras pessoas, né? E a gente, claro, ou às vezes se deixa levar por esse desânimo, ou a gente se irrita também da pessoa vir falar de novo, sempre estar pessimista ao nosso lado, e aí a gente esquece sempre, né, de exercer essa questão da empatia e da compaixão, que ele tanto fala aqui, né? Porque as coisas vão acontecer para que a pessoa, um dia, no tempo dela, consiga entender, né, o porquê, muitas vezes, de tanta reclamação. E não cabe a gente abrir os olhos, nem se irritar, e nem tratá-la, né, uma vez que a gente fala mais uma vez aqui que é um amigo, né, falando isso. Então pode ser uma pessoa da nossa família, a gente pode substituir até por algum familiar aqui, né? E vem com essa, e você vai maltratar? Você vai falar, olha, já não falei quantas vezes para você ficar parando de reclamar, né? A gente fala quantas vezes assim, né? Perdendo a paciência já. E é muito difícil você ter essa visão, né? De entender que de repente a pessoa ainda não está pronta, não está para o momento dela para entender isso. E às vezes é a gente fazer mesmo, né, o ouvido de mercador mesmo, deixar falar, deixa a pessoa falar, realmente às vezes ela precisa mesmo de alguém para desabafar, e a gente tem que tomar cuidado, né, para não absorver para a gente. Então é muito o tratar dentro de nós, né, influências externas que chegam ao nosso redor, e a gente sabe tratar aqui dentro da gente da melhor maneira. Perfeito, exatamente, né? O que você vai falando aí, eu vou pensando em várias situações em que eu me deparo com essa situação, porque nós aqui falando, né? De repente pode se pensar, nossa, ela já faz tudo isso, mas não, né? Claro que não. Eu estou aqui me lembrando das pessoas que às vezes vêm reclamar e você falou em virar os olhos, aí você já pensa, ai meu Deus, lá vem, né? Bem assim. Então, né? É que eu gosto de trazer para a vida real, sabe? Esse negócio assim. E é o que a gente mais perde a paciência, né? Como a gente perde a paciência com as pessoas mais próximas. E é bem isso, né, Carlinha? Exatamente. Parece que chegou mais alguém aí, Somos Espiritismo, o Ed, né? Deixa eu ver quem tá por aqui. Deixa eu ver. O Ed tá aqui, a Gabi tá online também. Gláucia, não sei se entrou agora ou se entrou faz um pouquinho tempo, mas bem-vindos. Eu vou vendo quem ficou, né? Porque senão a gente ficar voltando aqui, eu fico doida. E acho que o Ed perguntou se estava mais calma, não sei se é com você ou será alguém aí no chat. Mas eu acho que é no chat, eu acho que sim. Então deixa eles conversarem aí, mas deixa eu ver se eu vi algum comentário aqui passando, mas foi mais boa noite mesmo. É isso aí. Babi também entrou, mas acho que a Babi entrou e saiu. Deixa eu ver se às vezes não aparece aqui. Eu acho que ela deu uma saidinha. Mas vamos indo aqui então. Pode seguir. Eu leio o próximo? Tá. Pode ler. Então vamos lá. É provável que essa ou aquela pessoa queira impor a você ideias de fadiga e doenças, mas, conquanto a sua gratidão aos que lhe desejam bem-estar, você prosseguirá trabalhando e servindo ao alcance de suas forças, né? Então, aqui, muitas vezes, também, semelhante com o parágrafo anterior, né? Aquelas pessoas que vêm e se demonstram cansadas e reclamam muito de doenças, né? Muitas vezes, essa fadiga e essa doença, você, da mesma forma que nós falamos anteriormente, se deixarmos nos levar, né, pela má sintonia, né, pelo mesmo cansaço que a pessoa está apresentando aqui, você não vai estar ajudando nem você e nem a outra pessoa.
Então, nós temos, aqui ele traz, ele frisa bastante a gratidão, né, para nós frisarmos a gratidão, porque embora existam as doenças, né, nós não vamos dizer aqui que, não estou dizendo aqui para menosprezar de forma alguma, né, mas o que a mensagem traz, eu acho que no sentido de você, quando vê essas situações aqui, você se lembrar do que você tem de bom, da tua saúde, né? E também daqueles que desejam o seu bem-estar, né? Daquelas pessoas que desejam que você estejam bem. E se você continuar caminhando, trabalhando, servindo, né? Você não vai deixar se levar por esses pensamentos que às vezes são apresentados para vocês, essas situações que são apresentadas para você. E você estará ajudando muito mais, né, a pessoa que traga a questão da doença, a questão da fadiga, você estará ajudando muito mais se você for exercer a gratidão e o trabalho, né? Com certeza. Sabe o que eu lembrei? Quando as pessoas começam a puxar assunto uma com a outra e falar, eu tô cansada, eu fiquei com uma dor de cabeça na semana passada. Aí você nem lembrava que você teve dor de cabeça, mas você já lembra automaticamente, fala, nossa, eu também tive. E nossa, eu fiquei a noite inteira. Nossa, eu fiquei 2 dias. Começa, né? Aquela onda, né? Aquele momento só falando de cansaço e de doença. E às vezes a gente entra nessa energia negativa, nessa vibe negativa, sem a gente perceber. Um tempo atrás, acho que faz o quê? Não vai fazer nem um mês, não lembro agora. A gente estava num grupo de WhatsApp lá nosso, e aí estava o pessoal falando, tá todo mundo cansado, né? Da final de ano, e o pessoal trabalhando com filho pequeno e tudo mais, era um grupo de mães, né? E a mulherada falando assim, e ficou um papo muito voltado assim para energia negativa em relação ao trabalho e até usando palavras um pouquinho fortes para isso, né? E palavras que eu não costumo usar, e eu não gosto, né, de usar palavras tão negativas assim. E aí uma falou e a outra entrou na mesma onda e repetiu a palavra. Aqui também tá. Aí falando, tá como se fosse um hospício, sabe? Falando coisas assim que não fazem sentido, né? Se a gente pegar a palavra, porque realmente estava numa onda negativa. E aí na hora eu já cortei. Eu falei, gente, olha, cuidado com as palavras que a gente fala, porque às vezes você está no ambiente de trabalho e tem outras pessoas e você fica repetindo isso afeta as outras pessoas também que podem não estar bem. Então vamos tomar cuidado com as palavras, né? Porque realmente é melhor você não falar nada do que falar coisas tão negativas, porque isso influencia, né? Isso influencia, principalmente no momento que a gente está vivendo. Com certeza. Eu me lembrei de há alguns anos, eu fazia hidroginástica, né? E tinha sempre um grupo de senhoras que comentavam. Eu tô com problema no joelho, eu tô com problema nas costas, eu tô com problema no braço. Então, e aquilo parecia uma competição, né? E elas estavam ali para tratar, né? Para fazer o tratamento daquilo. E muitas vezes isso ocorria. E é justamente o que você falou, né? Muitas vezes você apresenta algum problema que você está tendo, algum sintoma, e a outra pessoa quer competir com, né? Não, você tem isso, mas eu tenho muito mais do que você, né? E aí, se nesse momento você mudar, nossa, mas então graças a Deus que, né, eu estou bem, graças a Deus que eu ainda estou podendo trabalhar, graças a Deus que eu ainda estou conseguindo andar, né? Eu ainda estou conseguindo realizar várias tarefas, ao invés de você querer competir com o outro, né? Quem está mais doente. É verdade. Eu quero falar um oi, Flávia, para o meu pai falar. que entrou aí. Quem que é meu seu pai? É Vavá? Machado de Carlos. Bem-vindo, então, boa noite. Eu vou aproveitar o momento família e vou dar boa noite para minha mãe, que entrou aqui também, agora há pouco, disse Ruiz.
E bem-vinda, Mames, bem-vinda, Rô. Tem o pessoal entrando aqui, sociólogo, Vavá, Lívia. Boa noite, gente. E aí você falou bem na hora que a minha mãe entrou e eu lembrei da minha mãe, que a minha mãe é a pessoa, acho que é a pessoa mais positiva assim que eu conheço em relação a isso. Minha mãe nunca, por mais que esteja com alguma dor, alguma coisa, ela nunca vai falar assim, como você falou, né, numa hidroginástica para várias pessoas. E ela, assim, acho que eu peguei muito dela, assim, de sempre tentar pegar o lado bom das coisas. Ah, tá com dor no braço? Ah, mas você tem as pernas, né? Você tem o outro braço. E a gente vai vendo, né, que isso não impossibilita a gente de trabalhar e de fazer o bem. E eu aprendi muito com ela em relação a isso. É você falando, ela entrou. Eu me lembrei agora da história do Chico também, uma história do Chico que ele estava muito mal, né, do olho, estava com problema no olho, e Emmanuel chama a atenção dele, né, mas você tem o outro olho, né, então vamos trabalhar. E também tem uma história do Divaldo, né, que ele tá se sentindo mal, não, mas vamos trabalhar, né, a Joana de Ângeles fala para ele. Então, muitas vezes nós reclamamos, e se o outro nos der asa para essa reclamação, né, muitas vezes talvez nós podemos até esmorecer ainda mais, né? Não, com certeza. Minha tarefa é sempre tentar cortar esse tipo de coisa, né? Quando eu vejo que começa demais, né? De uma maneira delicada, obviamente, né? Mas não dar mais combustível, né? Para esse tipo de assunto. Eu acho que é dever nosso também, né? Você tentar propagar o bem. Então a gente não pode deixar, né? As pessoas falarem, de repente um ambiente ficar ruim por conta disso, né? Então, a Gláucia falando que o pai dela também é assim, tudo para ele tá uma maravilha, um fofo. É minha mãe. Minha mãe é uma alegria. Tá sol, que bom que tá sol. Tá chuva, tá molhando as plantas. E assim vai, gente. E a gente tem que agradecer a Deus mesmo, que a gente, né, tem tudo aqui. A gente tem saúde, a gente tem as possibilidades, né? Tem uma internet para fazer ou para assistir uma live. Então, não temos aqui o que reclamar, né? Temos muito mais a Exatamente. agradecer. Então, Exatamente. vou continuar aqui, tá bom? Deixa eu só falar boa noite para o Brito, que chegou aí. Seja bem-vindo. A Betânia falando que o pai dela também era sempre animado, independente do estado de saúde. E a minha mamis falando que somos abençoados. Com certeza. Né? Tem tanto mais a falar aqui de coisas boas. Se a gente começar a fazer uma lista, eu tenho certeza que a gente encontra muito mais coisas boas do que ruins. Com certeza. Eu me lembrei agora, Flávia, de uma senhora que foi exemplo para mim. Ela faz academia comigo, né? E ela vai fazer 74 anos. E um dia ela tá sempre ali fazendo abdominal, musculação, né? Tá sempre nativa. E um dia eu fiz uma reclamação, né, do exercício que eu estava fazendo naquele momento. Ela falou assim: olha, minha filha, esse exercício que você está fazendo, que vai te ajudar a levantar o braço quando você estiver mais velha, para poder pegar as coisas no varal, né? E vai te ajudar a ter facilidade para agachar, para pegar as coisas no chão. E aí, conversando com ela me disse que faz musculação há 40 anos. Nossa. 40 anos. E ela é muito disciplinada. Então, eu fiquei com vergonha de reclamar, né? Do exercício que eu estava fazendo, que ela está ali todos os dias, né? Olha só que beleza, né? E a gente quer viver mais de 100, né? Então, assim, acho que todo mundo aqui está no tempo para começar a fazer academia, tem uns 40 anos para praticar e ainda tem muita saúde. Então, nunca é tarde. E ela disse que começou com 33 anos que ela começou. Ela falou: no meu terceiro filho eu já comecei a fazer academia, daí eu não parei mais. Olha a Dani está chegando aí também, ó. Seja bem-vinda, Dani. Bem-vinda, Dani. Maria da Conceição também acabou de entrar. Boa noite, gente. Vamos indo então.
Então, talvez hoje, né, de novo, possivelmente, notícias menos agradáveis venham a suscitar-lhe inquietações e traçar-lhe problemas. No entanto, você conservará a própria paz e não se desligará das suas orações e pensamentos de otimismo e esperança. Olha só, né? Pois é, essas notícias menos agradáveis são bombardeadas, né? E mais uma vez, é a sintonia, né? Porque é muito fácil a propagação de más notícias, né? O pessoal não fala, olha, teve várias pessoas fazendo trabalho de caridade em determinado lugar. Não, o pessoal gosta de propagar o que é negativo, né? Mas nós temos o quê? Nos desligar, né, desse tipo de sintonia e orarmos, né? Sermos otimistas, termos esperança, porque eu me lembro que no início da pandemia, o nosso WhatsApp, eu não sei o seu, né, mas os grupos de WhatsApp estavam carregadíssimos de péssimas notícias. Informação, Né? né? O pessoal achava desculpa da informação para ficar passando notícia ruim. E eu estava no início acompanhando os noticiários, né? Porque era algo muito novo. Eu comecei a entrar numa situação, numa vibe ali, que até que chegou aquele start. Não, pode parar, vamos cortar isso. Uhum. Então vamos ver aquilo que é informação oficial, que é necessário. Uhum. Uma vez só, não precisa ficar o dia inteiro procurando saber notícias de dados, né? Eu estava todo dia ali falando dos dados de pessoas, né, que vieram a óbito por causa do Covid, de pessoas que haviam adquirido a doença, né? Então, aquilo foi deixando numa situação que eu quase entrei em processo depressivo. Né? Acredito, sim, muita gente, né, inclusive. E muita gente, não só eu. Então, essa questão aqui, né? Não que nós tenhamos que ser alienados, né? Mas filtrar, né, tudo isso, tentar conservar essa paz que é proposta aqui, orarmos, né? Orarmos bastante. Sim, e hoje, né, ainda mais que a gente vê essa retomada de casos, e hoje a gente já tem experiência do que a gente passou no início da pandemia, toda a preocupação que a gente tinha. E a gente vê, né, casos de pessoas próximas, pessoas novamente, né, sendo contaminadas numa velocidade bem grande, e a gente tem que tomar esse cuidado novamente de não deixar se influenciar, porque aí também a gente tem que ter a nossa consciência que a gente fez o que era certo, fez o que precisava fazer para evitar, né, qualquer tipo de contágio, e também lembrar que a outra pessoa que de repente se contaminou ou fez alguma coisa que você não concordava, ela também tem o livre-arbítrio dela de escolher. Então a gente não pode ficar tão inquieto e preocupado mediante a escolha do outro, né? A gente só responde pelas nossas escolhas e com a nossa consciência, né? Infelizmente, nós temos amigos, familiares que acabam tendo um pensamento muito diferente em relação a isso, em relação a vários outros temas relacionado à política, à saúde pública e tudo mais, mas a gente não pode se deixar inquieto, né? Não pode se abalar mediante isso. E tem que, né, rezar mesmo, orar e esperar que as pessoas tenham, né, consciência, a mesma consciência e o cuidado que a gente está tendo. Deixa eu ver aqui o pessoal falando. Tem uns comentários. A Betânia falando que também enlouquecendo no início da pandemia, todo mundo, né? Glaucia falando também, fazendo isso, filtrando, se não, né? Isalima entrou. Boa noite, Isalima, bem-vinda. A Rô falando, o equilíbrio entre se fechar e ser frio,
perante o sofrimento alheio ou tomar demais as dores e aí se afetar negativamente. É um equilíbrio desafiador, sim, e principalmente com pessoas próximas, né? Porque a gente se preocupa, sim, e amigos, familiares e tudo mais, mas a gente não pode, né, deixar se abalar. A gente não pode fazer isso porque aí impacta a gente, né? Davi entrou, boa noite, Davi, bem-vindo. Eu Exato. faço muita live à tarde, tô falando boa tarde aqui, que doida. A Rô falando, aprendi demais isso atendendo pacientes. É isso aí, Flavinha, a gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Não, exatamente, porque senão a gente pira. Você vai querer ficar preocupado com o outro, com o que o outro fez, o que o outro já tomou de decisão, inclusive, né? Porque cada um tomou a medida que achou necessária. Eu passei Natal e Ano Novo longe dos meus familiares, porque, né, não tinha condições de ficar junto. Eu moro num apartamento, num condomínio aqui com vários apartamentos, elevador, tem muita gente que mora aqui só na minha torre, e eu não vou colocar minha família em risco, porque tudo bem, eu descia para jogar o lixo, mas e se acontecesse alguma coisa? Como eu ia me sentir? E eu acho que é esse exame de consciência que todo mundo deveria ter feito, né? E é assim que a gente tem que seguir, né, Carlinha? Com certeza. Chegou mais um pessoal aí, o Davi chegou aí, seja bem-vindo, Uhum. Davi, Michele, né? Ô Flávia, você tá travando um pouquinho aqui para mim, então não sei se é a minha internet ou se é a sua. Eu travei para você em É, algum momento? você trava um pouquinho, mas a voz tá boa. Eu consigo ouvir bem. Tá. Você consegue me ouvir bem também? Você estava dando algumas travadas. Se continuar, agora deu uma melhorada. Eu vou mudar aqui para os dados móveis, que talvez seja a minha Ah, tá. internet, Não, mas eu acho que tá? tá bom agora. Ó, deu uma paradinha agora, mas o áudio Agora tá bom melhorou. para mim. Então tá bom. Agora eu que finalizo, né? A Dani tá falando que as duas estão normais. Pode ser alguma pequena oscilada só. Vamos seguindo aqui. Vamos lá. Então, talvez hoje, né? Talvez hoje tudo pareça contra você, mas você prosseguirá compreendendo e agindo em apoio do bem, guardando a certeza de que Deus está conosco e de que amanhã será outro dia. Então, diante de tudo aquilo que foi apresentado aqui anteriormente, né, diante da imposição, do pessimismo, da perturbação, fadiga, doenças, notícias desagradáveis, as contrariedades, né, tudo isso possa vir contra você, mas está aí o desafio do exercício da compreensão e agir em apoio do bem, né? Com a fé em Deus, confiança no amanhã, fé em nós mesmos, o vigiar e orar, e acredito que esteja presente em todos os parágrafos aqui apresentados, né? E você Com pode certeza. ver que a palavra-chave aí, as palavras-chave aí são consciência, dever, compaixão, renovação, gratidão, trabalho, paz, otimismo, esperança. Tudo isso está aqui nessa mensagem. E como nós dissemos anteriormente, né, não é fácil, né? Com certeza. E o mundo, ele não parou, porque a gente está em isolamento, a gente está aqui dentro de casa. Pelo contrário, as provas, elas estão vindo. E também as escolhas que nós estamos fazendo nesse momento, né? E todo o desequilíbrio que a gente tem, tudo que a gente aprendeu, está fazendo parte dessa evolução, porque a gente, embora a gente não lembre, a gente escolheu estar aqui. Né? Já faz um tempinho que a gente soube antes de vir, mas a gente escolheu estar aqui nesse momento. E isso faz parte da nossa evolução também, porque se você passou por uma dificuldade, por um desequilíbrio, por uma quase depressão, né, como disse a Carlinha, ou muita gente mesmo que teve depressão, crise de ansiedade, é porque tinha algo ainda
para ser ajustado em relação a isso, para ser equilibrado. E isso é uma forma natural da nossa evolução, é uma coisa que a gente precisava acontecer. Se fosse algo que a gente não deveria ter acontecido, a gente já tivesse superado, a gente não passaria por isso. E todo mundo aqui teve a sua inquietação, teve a sua dificuldade, e a única certeza que a gente tem, tá tudo certo, porque Deus está conosco, como o André Luiz disse, Jesus está aqui do nosso lado, temos uma legião aqui de espíritos também trabalhando para esse planeta, né, que está a caminho da regeneração, e nós estamos aqui porque a gente precisa ainda passar por essas provas, a gente precisa ainda evoluir moralmente muito mais do que a gente imagina, e a gente não tem ideia de como isso será feito também para as outras pessoas, né? Muitas vezes a gente olha tanto o outro, olha o que os outros falam, os outros reclamam, mas a gente tem que pensar que tem que começar de nós, né? E aí a nossa consciência deixa que os outros, as coisas vão acontecendo. E assim a gente fica com a nossa consciência tranquila e agindo do nosso melhor, né, Carlinha? Exatamente, nada é por acaso, né? Não, não. Eu vou Nada ler é a por figurinha aqui de acaso. baixo, eu vou ler o quadrinho aqui de baixo, aí depois eu deixo para você contar, falar aquele texto lá que você gostaria, tá bom? Ok, quanto tempo nós temos, Flávia? Ah, são 8h56 ainda, dá tranquilo. Eu fecho com o quadrinho e às 9 você já, acho que já dá para 8 e... fazer. 8h56 ainda, tá tranquilo. Ah, Estamos de tá. boa. Wilton, seja bem-vindo. Ok. Bem-vindo, pessoal. Quem tá? Lourdes, Dona Lourdes está aqui, entrou. Rosângela também. Lourenço também tinha entrado aqui para trás. Micael e o Hilson. Boa noite, pessoal. Então, aqui no quadrinho embaixo aqui do texto, ele fala assim, né? Plante isso ou aquilo e você colherá dos recursos que semeou. Alguém poderá dizer que isso é óbvio. Entretanto, ligados no bem de todos, transfiramo-nos da palavra à vivência. E de certo que surpresas iluminadas de alegria virão fatalmente a você se você experimentar. É a palavra vivência, né? Esse é o problema. Exatamente. A Dani colocou aí uma frase de Gandhi. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Perfeito. Perfeita lembrança, né? Com certeza. Deixa eu tirar o dono aqui da Lourdes, então, Lurdinha, né? Como a Dani chamou, a gente chama ela de Lurdinha. Então tá bom. Seja bem-vinda, Lurdinha. E o Lourenço, a minha live aqui, ela derruba depois de 1 hora, porque a gente não é tão top assim no Instagram, o Instagram corta, entendeu? A gente não chegou assim nesse nível aqui com os criadores, não dá, com os desenvolvedores aqui do aplicativo. Aqui trava, aqui derruba. Mas um dia a gente chega lá ainda, viu? Mas é complicado, né? O fazer, você mudar, e mesmo aqui a gente falar, né? E a gente vai ouvindo, né? A gente fala, igual eu falei, e você lembrou de uma coisa que aconteceu, lembrou do caso da academia, e aí a gente vai trazendo mais coisas, né? E pode trazer o que você queria também, que você falou que tinha um adicional aí, vamos estudar. Eu trouxe uma história de um livro, que, na verdade, esse livro ele é voltado para o público infanto-juvenil, mas eu não costumo deixar nada engessado como público infanto-juvenil, porque eu acho que dentro da literatura, para nós adultos, podemos aproveitar de tudo, até do quadrinho da Cebolinha, do Tudo é Cascão, da válido. Cenourinha, Eu também, eu tudo adoro válido, até né? hoje. E é do livro, esse livro se chama E para o Resto da Vida, é do Wallace Uhum. Leal Rodrigues. Não sei se Eu, você já conhece. eu tenho. Eu tenho. Na verdade, o Aloysio deu para o Murilo de presente. E a E história, aí a gente. pode falar. Não, eu tenho ele, que o Aloysio deu de presente para o Murilo, que o Aloysio lia com o filho dele.
com o Vitor, quando o Vitor era pequeno, né? O Vitor agora acho que tem 18, 19, mais ou menos. E aí ele fazia Evangelho no Lar, nessa época, quando ele era mais novo. Ai, que legal. E eu gosto muito desse livro porque ele traz em exemplos, né, vários ensinamentos. E a história que eu trouxe hoje, ela traz, que dá para fazer uma vinculação com alguns pontos aqui do texto. Ela se chama A Xícara. Quando eu era pequenina, costumava visitar minha avó nas tardes de sábado. De certa feita, fui vê-la, como de costume. Porém, eu estava preocupada e aborrecida. Ela estava lidando com suas plantas no jardim e, ao ver-me, percebeu logo que alguma coisa estava acontecendo. Interrompendo seus afazeres, convidou-me a entrar, dizendo: vamos até a cozinha. Hoje fiz uma receita nova e quero que você a experimente. Não me entusiasmei muito com o doce e terminei contando-lhe muito queixosa o que vinha me acontecendo. Segundo a minha narrativa, eu tivera uma grande decepção, que provavelmente iria estragar o resto da minha vida. Vovó ouviu-me atentamente, sem fazer nenhum comentário. Quando terminei, ela ergueu-se, tomou uma xícara e encheu-a de água pela metade. Colocou-a à minha frente e me perguntou: diga-me, minha filha, esta xícara está meio cheia ou meio vazia? Está tanto uma coisa quanto a outra. Respondi devagar, sem prever aonde ela chegaria. É isso mesmo. Tanto se pode dizer que está cheia como vazia, disse-me ela, e prosseguiu. Da mesma maneira, filha, nunca podemos dizer se nossa vida está meio cheia ou meio vazia. Todos nós temos o nosso quinhão de tristezas e de alegrias, mas a nossa vida só é feliz conforme a maneira pela qual encaramos as coisas. Tudo depende de nós. Podemos estar sempre a lamentar porque a xícara está meio vazia, ou pelo contrário, nos alegrarmos porque a xícara está meio cheia. E até hoje, quando sofro a tentação de queixar-me da sorte, lembro-me daquela xícara da vovó que me ensinou como encarar as coisas. Na vida há tristezas e alegrias, mas a xícara nunca está completamente cheia. Tudo depende de como a vemos. Então, é verdade, que linda! Aqui, eu vi que na neta, o pessimismo que está apresentado aí no segundo parágrafo, e a avó com a renovação, com a visão. A fadiga, né, quando ela traz toda queixosa, nós não sabemos do que ela se queixou, né? Mas, diante da fadiga, temos a gratidão, né? Porque essa xícara, ela pode estar meio cheia, né? Diante das notícias desagradáveis, né, que a neta trouxe, a avó poderia ter ali deitado, chorado com ela, né, ficado comovida, e ela trouxe otimismo e esperança. Então, eu acho que deu para fazer esse paralelo aí com o texto de André Luiz nesses sentidos. E esse é um texto que eu gosto muito de trazer, né, e inclusive, eu trouxe até para alguns alunos meus nessa fase de pandemia, nas aulas online, para ajudar a reforçar aí esse otimismo de dias melhores. Sim, sim, a gente precisa, né, muitas vezes se forçar, né, a ler essas histórias, né, a entender novamente, né, agradecer tudo o que temos. E muitas vezes quando a gente acaba fazendo uma caridade ou olhando uma pessoa necessitada, que a gente consegue perceber, né, o quanto que nós somos abençoados,
o quanto nós temos. E achei muito bonita também na história, Carlinha, o acolhimento da avó também, né? Porque por em nenhum momento ela falou, ai, deixa de besteira, né? Isso não é nada. E ela tratou o problema, né, e que ela trouxe, ela acolheu e simplesmente demonstrou que a nossa vida é assim mesmo, né? Que como tentam, né, às vezes derrubar nosso liquidozinho ali da xícara e, e fazer ela secar, mas a gente tem que olhar assim, que tem um pouquinho de água aí, a gente pode seguir em frente, né? Muito bonita mesmo. Obrigada por ter trazido. Eu que agradeço, Flávia. Eu penso, você trouxe uma outra reflexão que eu não tinha visto, né? Esse acolhimento, não que eu não tenha visto acolhimento, mas que eu não tenha ressaltado, né? A questão do acolhimento, porque muitas vezes, quando alguém chega da situação que ela chegou, que a neta chegou, e nós ignoramos, né? Porque não é ignorar, é você trazer a tua mensagem, né? Muitas vezes, quando ignorado, isso aqui pode ter repercussões terríveis, né? Uma criança, um adolescente, quando ignorado nas suas dores, embora nós não, para nós não seja uma dor muito grande, mas para ele talvez seja uma dor Sim. grande, né? Então é muito importante esse acolhimento. Nunca diminuir, né, o que outra pessoa vem te contar. E mesmo no momento que, muitas vezes, não sei, uma pessoa teve uma crise de ansiedade, e muitas pessoas não sabem o que é ter isso. E aí você fala, ah, é frescura, a pessoa teve isso porque ela não tem autocontrole. E a gente sabe que não é assim. A gente sempre, a gente tem que passar muitas vezes por isso, alguém próximo da gente, para a gente entender o que é. E a gente sai julgando muitas vezes sem saber, principalmente quem não é, né, médico, quem não é psicólogo, não é da área da saúde. E a gente tem esse costume, né, de diminuir, de depreciar, de acabar não dando tanta importância. E isso magoa muito as outras pessoas, principalmente quando elas estão passando por um momento difícil. Então é empatia, sim, né, que a gente precisa ter, a compaixão, saber falar, e cabe a nós também exercitar isso, né? É interessante que ela não disse em nenhum momento que o que ela estava vivenciando era algo banal, né? Ela fez questão de mostrar as possibilidades, né? A possibilidade da xícara estar cheia e de estar vazia. Ou seja, olha, não diminuindo aquilo que você está sentindo, mas olha o que você tem de bom, né? Vamos nos apegar àquilo que você tem de bom, né? Muito legal isso. É verdade, muito bom, né? E muitas vezes a gente não tem, é um momento que a gente não está com confiança em nós mesmos, muitas vezes também estamos com a nossa fé em Deus um pouco balançada, né? Se assustando com as coisas que acontecem, e às vezes uma palavra de apoio dessa, simplesmente, olha, eu tô aqui do seu lado para te mostrar que existem coisas boas sim, que você é linda, e que tá tudo bem, se acalma, são pequenas palavras, né? Eu tô aqui com você, pode contar comigo. E isso é muito importante para as outras pessoas, né? Parece muito bobinho quando a gente fala, mas não é. Exatamente, procurar ressaltar o que a pessoa tem de bom, né? Que fique visível para ela o que ela tem de bom, né? Para ela se lembrar daquilo que ela tem de bom. Isso é muito importante. É verdade. Deixa eu agradecendo então o pessoal que ficou com a gente aqui. João, Betânia, Vitor, Roberta, Lourenço, Dani, Maria da Conceição, Patrícia, Carlos, Machado, Carol, Mames e Livinha. Muito obrigada, viu, gente, pela presença de vocês aqui hoje. A live vai ficar gravada também. E Carlinha, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter participado aqui com a gente, refletido, trazido tantas coisas legais, vivências, história. Muito bom mesmo, viu? Esteja a participar aqui com a gente. Foi um prazer. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço pelo convite.
estou muito feliz de estar aqui com você, com esse seu carinho que você tem, essa paz que você traz para nós. Quero agradecer a presença de todos também que estão aqui. Deixa eu só ver quem está aqui: a Dani, a Betânia, o Lore, querido. Meu pai está aqui. Olha só que alegria. Patrícia, De Paula, J. Carlos, Maria da Conceição, Rome, Carol disse, Livinha e Luiz. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Carlinha. Amanhã a gente tem, então, 8h15. A Babi vai estar aqui e ela vai estar com o Willy Lima, do Espírita Amigo. Então, se alguém quiser acompanhar também, estão super convidados. Beijão, Carlinha. Beijo, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.